Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao segundo Congresso Brasileiro Setembro Amarelo nas Pesquisas Científicas. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o suicídio enquanto uma epidemia silenciosa. Para a gente começar bem, para a gente poder se conectar um pouquinho mais com o tema, eu gostaria de começar me apresentando para vocês. Bom, eu sou Vanessa Letério, sou essa moça aqui da foto. Estou falando com vocês diretamente de Portugal, sou membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses, ou seja, da OPP. Para que a gente atue daqui de Portugal, é importante que toda a nossa formação seja formalizada, seja regulamentada aqui no país. Por isso, membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses, sou formadora aqui em Portugal, formadora em psicologia, atuo como psicóloga e supervisora, e a minha formação foi inteiramente brasileira e validada aqui, desde o doutorado, o mestrado, a pós-graduação em psicologia hospitalar e a graduação em psicologia. E o tema do suicídio, para mim, é um tema muito caro, muito importante e muito precioso. O nosso diálogo começa aqui, mas ele não precisa terminar aqui. Então, eu fico aberta também para que a gente possa falar um pouquinho mais, mesmo que seja até nas redes sociais, vocês podem procurar por mim no Instagram, no Facebook, eu vou ter o maior prazer de falar com vocês. Basta procurar pelo meu nome, Vanessa Letério, no Instagram, e vocês vão encontrar vanessaletério.pc em Portugal. Então, é bacana que a gente possa iniciar o diálogo aqui, mas ele não precisa finalizar aqui. Fica o meu convite para que a gente possa também continuar esse debate importante. E para que a gente se conecte com o tema, gostaria de assistir com vocês um pequeno vídeo proposto pela própria OMS, pela Organização Mundial de Saúde, para que a gente possa pensar como o suicídio é também um problema em saúde pública, é uma epidemia silenciosa. Vou partilhar aqui com vocês. My sister was about 33 years old at the time. She was married and she had 4 children. She went down the stairs and the corridor and set herself ablaze. She used paraffin and it was a terrible death. This is my sister Moderwa. Interesting about this photo is that she actually died in the same dress that she's wearing in the photo. So for me, this is a very powerful photograph because this is how she was. In a sense, society failed her church failed her, and yes, her family failed her because being a firstborn, she probably, maybe there are a lot of expectations on her. And at the time, counseling services were not available or out of reach for most of the members of the society. My sister could not access such a service that could have helped her at her time of distress. Had we had such a service as they do in other parts of the world, maybe my sister would not have taken her own life. Maybe she'd have found help. WHO has given a high priority to suicide and suicide prevention efforts for a very long time. However, countries are asking us to do more, and in response to that, we have decided to have a WHO's report on suicide. Many people whose lives have not been intimately affected by suicide seem to think that it happens out there or over there to someone else, to another family. The reality is suicide happens with far greater frequency than any of us should ever feel comfortable and allow.
Every 40 seconds across this globe, someone dies by suicide. Every 40 seconds. I attempted suicide 2 times, once when I was 14 years old and once when I was 29. I didn't get much help when I first attempted suicide. I think the help that should have been available to a 14-year-old who was suicidal is practical help and just have empathy. It's that human connection. Otherwise you are totally alone. I would say suicide causes such a burden, the damage it causes to the family. Imagine so many children who are orphaned because their parents have died. The scar of a suicide we carry till we die. You are so low, you are so, this problem gets bigger and bigger and bigger. There is institutions, there's organizations that actually got professional people dealing with such a thing. It is considered that it is a cry for help, and most of the people, they give very clear signals, and the stats show that 80% of the people give very clear signs. But we fail to recognize those signals, and those are very clear and visible signals. So in the moment of crisis, if there is somebody at the other hand who can help you understand what you are going through, in those moments of despair, if there is somebody who can actually listens and understands your feelings, then you can definitely come out. Or it is considered, and we have experienced that it is a big support for people under distress. We have to look at what countries can afford and thinking through, well, what interventions are most appropriate and most cost effective in your particular situation. Awareness programs, responsible reporting in the media, alcohol control. Some of these interventions are not only effective but also very low cost. So what we hope will be one of the results of our approach to this will be national dialogue resulting in national strategies and plans. One approach is to simply address the means of committing suicide. Lots of suicide happen with firearms or with toxic products, for example pesticides in Asia. And reducing access to some of these means has been shown a successful suicide strategy. So the response needs to be based on broad public health principles, but tailored to the reality of each country. We do know what works and what doesn't work. Sim, o suicídio é um problema em saúde pública. E a ONU, assim como a OMS, o setor da ONU, a OMS, já tem colocado como um problema global. Nós consideramos o suicídio como um problema em saúde pública, pelo menos desde a década de 60, do século passado, um fenômeno multifatorial, multideterminado e transacional que se desenvolve por trajetórias complexas, porém identificáveis. E é nesse sentido que nós dizemos, sim, nós já sabemos o que funciona e o que não funciona para prevenir o suicídio. Se nós conseguirmos pensar os diferentes fatores que contribuem para esse fenômeno, nós podemos fazer o controle deles, não é? Então, vamos pensar junto comigo, vamos tentar entender que problema é esse. A partir de 48 do século passado, a Organização Mundial de Saúde, ou seja, essa setorização da ONU, passou a colher sistematicamente dados sobre mortalidade. E foi percebido que, ao longo dos anos, de 48 até 2014, no último relatório da OMS, essa tem sido uma tendência crescente. E é desse relatório da OMS que nós temos essa estimativa de que aproximadamente 800 mil pessoas se suicidam por ano em todo o mundo. Ou seja, uma pessoa falece em decorrência de suicídio a cada 40 segundos.
E a minha reflexão com vocês tem o objetivo de compreender os dados que estão nesse relatório. E, obviamente, levando em consideração que o suicídio, pela própria natureza histórica do problema, também padece de algumas questões importantes, como, por exemplo, a subnotificação. Nós temos uma dificuldade em coletar esses dados, porque a morte por suicídio ainda carrega um peso muito grande de estigmatização. E quando a gente percebe que o suicídio é um problema em saúde pública, isso quer dizer que as autoridades em saúde não podem se omitir frente a essa questão. Por isso que desde 2003, o 10 de setembro, foi eleito como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E claro, mais do que nunca, pensar, então, no âmbito da campanha brasileira do Setembro Amarelo, a luta pela prevenção e combate ao suicídio é fundamental. E aqui eu aproveito para agradecer mais uma vez aos professores e às professoras organizadoras do evento. É importante falar sobre isso e é importante falar com pessoas que têm dedicado a vida também a pesquisar e a atuar nesse âmbito. Desde 2008 também, nós temos um programa de ação em relação à saúde mental proposto pela OMS e que permite algumas orientações técnicas, prioridade na agenda internacional. Então, 10 de setembro é uma prioridade na agenda internacional. Nós temos mais de 70 países que têm diferentes ações em relação à prevenção do suicídio no 10 de setembro. Essa é uma data super importante. E é a pretexto do Setembro Amarelo também, do combate ao suicídio, da sua prevenção, que nós temos a oportunidade de dialogar entre os diferentes profissionais em saúde mental para, sim, tentar pensar um plano nacional de combate ao suicídio. Se vocês me permitem fazer essa discussão, no Brasil, o que falta para nós até hoje é um plano nacional de prevenção e combate ao suicídio. Enquanto não há esse plano nacional, nós vamos ter algumas estratégias cuja orientação para a realização não é clara, nós não sabemos de onde vem a verba, nós não temos financiamento para algumas ações. E é por isso que, embora a campanha do Setembro Amarelo já seja um avanço brutal, nós precisamos de um plano nacional para articular as ações e não para que fique algo pontual ou de uma iniciativa de cada equipamento em saúde mental. Capstal, desculpem, faz uma ação, o NASF faz outra, e parece que os equipamentos em saúde não se comunicam, não se articulam. E isso se dá exatamente pela falta, pela ausência do Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Suicídio. Imagine que a OMS, então, desde 2008, lança esse programa e se espera um plano de ação de 2013 até 2020, até o ano passado, para reduzir em 10% a questão dos dados relacionados ao suicídio, e nós assistimos no Brasil uma derrocada. Nós realmente temos uma grande tragédia acontecendo no Brasil. Ao invés de nós termos, então, as orientações colocadas pela OMS, que é restringir o uso de arma de fogo, nós tivemos uma ampliação em relação a esse uso. Nós já sabemos que é preciso, então, restringir o uso de pesticidas. E nós tivemos uma ampliação do uso de agrotóxicos no Brasil. Então, eu posso dizer com alguma segurança e com os pés na realidade de que não só o Brasil não conseguiu reduzir em 10% o que era esperado, como provavelmente nós tivemos um aumento acentuado pela crise pandêmica, pela crise na saúde pública, pela crise política, econômica,
e também pelas ações que foram tomadas nesses últimos anos em relação à arma de fogo, agrotóxico e, inclusive, sobre outras questões que acentuaram a desigualdade social, a saber, o desemprego. Então, saber que o suicídio é uma epidemia e que ela continua sendo silenciosa, porque nós não falamos de maneira aberta sobre isso, é um problema. Mas não é um problema qualquer, não é um problema só do âmbito da saúde mental, é um problema de saúde pública. As autoridades precisam se colocar. E, claro, o suicídio assistido, o suicídio que tem algum tipo de ajuda de outrem no Brasil, é crime. Então, o que nós estamos chamando aqui de suicídio tem a ver com todo o ato deliberado, intencional, de pôr fim à própria vida. E isso significa dizer que nós, em sociedade, falhamos. Falhamos no tratamento às pessoas que padecem de algum tipo de transtorno psiquiátrico. Nós falhamos no apoio, nos equipamentos que deveriam ser emergenciais e de controle em relação a isso. De cada 10 mortes em decorrência de suicídio, 9 poderiam ter sido prevenidas. Eu vou repetir. A cada 10 mortes em decorrência de suicídio, 9 poderiam ter sido prevenidas se nós fizéssemos todas as ações que são orientadas pela OMS há mais de 10 anos. Então, no Brasil, como é que nós podemos ter acesso aos registros em relação ao suicídio? Nós temos o Sistema de Informação sobre Mortalidade disponibilizado no site do Ministério da Saúde. Qualquer pessoa pode entrar no site do Ministério da Saúde, acionar então o DataSUS e o SIM, Sistema de Informação sobre Mortalidade. Nós vamos lá a morte por causas externas e vamos encontrar as taxas em relação ao suicídio. Lembrando que essas taxas também têm um problema grave, que é da subnotificação, do subregistro. Nem todas as mortes em decorrência de suicídio estão lá registradas adequadamente, porque nós temos uma estigmatização, um problema, um preconceito muito forte da sociedade em relação à morte por suicídio. E é mais um motivo porque nós, profissionais em saúde, pesquisadoras e pesquisadores, professores e professoras da área, precisamos falar sobre isso. Então, atualmente, como é que os registros acontecem? O que eles apontam para nós? Bom, nós temos alguns indicativos de que há pelo menos 10 a 20 vezes mais tentativas de suicídio por mulheres do que de homens. Entretanto, há uma taxa muito maior de mortes de homens em decorrência de suicídio do que de mulheres. As mulheres tentam mais, entretanto, os homens têm uma tentativa de suicídio mais letal. Como é que nós explicamos esse fenômeno? Bom, pela escolha do método. O plano que os homens tendem a elaborar no Brasil e no mundo em relação ao suicídio tem a ver com métodos mais letais, métodos mais violentos, que são com arma de fogo, enforcamento e atirar-se de lugares altos. E, claro, socialmente falando, a escolha de métodos diferentes entre homens e mulheres tem a ver com o acesso ao método. Homens têm mais acesso à arma de fogo, por exemplo. E isso me ajuda a compreender por que mulheres, muitas vezes, têm mais tentativas por envenenamento. Muitas vezes as mulheres têm mais acesso a medicações e homens têm acesso a mais armas de fogo. E isso faz com que, pela tentativa das mulheres no envenenamento, ou cortar-se de maneira mais superficial, não chega a atingir uma artéria ou algo do gênero, há tempo de levar essa pessoa para uma emergência e que ela se recupere. Outro ponto importante e relacionado à Organização Mundial de Saúde é perceber que, além de nós termos um foco gigantesco em relação aos homens jovens que falecem em decorrência de suicídio,
Nós também temos aos 75 anos o pico de taxas de morte por suicídio no mundo. Então, sim, é preciso prestar atenção nos homens jovens, mas também é preciso prestar muita atenção em relação aos idosos. E aqui nós podemos acompanhar os dados em relação ao suicídio que constam no relatório da OMS, né? Prevenção ao Suicídio, Imperativo Global, que é de 2014. Então, vamos ver alguns dados aqui importantes. Quando nós falamos no Brasil da morte em decorrência de suicídio entre homens e mulheres, vejam que, quando nós falamos em crianças, as taxas são muito pequenas e, inclusive, relativamente baixas. Mulheres 0,3, homens 0,4. Quando nós avançamos na idade, 15 a 29 anos, ou seja, entre jovens e jovens adultos, nós já temos uma diferença de basicamente 4 vezes mais mortes de homens em decorrência de suicídio do que de mulheres. A taxa em mulheres é de 2,6 e em homens 10,7. Vamos para outra faixa etária, 30 a 49 anos. A taxa em relação à morte de mulheres cresce, entretanto, a dos homens também, e a diferença fica maior aqui. Nós temos 3,7 mortes de mulheres a cada 100 mil habitantes e 13,3 de mortes de homens a cada 100 mil habitantes. Depois, dos 50 aos 69 anos, nós temos ainda uma taxa nas mulheres que aumenta discretamente, de 3,7 a 3,8, e uma taxa que diminui também de maneira discreta entre homens. E continuando, não é? Quando nós chegamos nessa faixa etária de mais de 70 anos, note que há um decréscimo em relação às mortes de mulheres, mas há um aumento significativo na morte de homens. Então, nós temos taxas altíssimas desde homens jovens, a partir dos 15 anos, que aumenta ao longo do tempo. Claro que há um pequeno decréscimo aqui, dos 50 aos 69, entretanto, continua assustadoramente alta a taxa de mortes de homens em decorrência de suicídio. Por que isso é importante para nós? Para que nós consigamos, então, direcionar as nossas ações, para que nós consigamos fazer, de fato, um planejamento que dê conta dessa demanda. Nós só conseguimos dar conta da demanda sabendo qual é o problema. Por isso, no Brasil, como é que nós podemos compreender melhor essa questão? Onde é que estão esses homens que morrem tanto em decorrência de suicídio? Primeiro ponto é pensar nas populações indígenas. Não por acaso, quando nós pensamos na população indígena, população urbana, por exemplo, enquanto a média nacional é de 5,2 casos por grupo de 100 mil habitantes, nesses locais, principalmente Mato Grosso e Amazonas, a taxa é de 13,6 no Mato Grosso e 11,9 no Amazonas, de acordo com o mapa da violência de 2017. Por que, então, eu tenho um problema mais grave em relação às populações indígenas? Mais uma vez, o acesso a armas de fogo em regiões de fronteira ou nas regiões agrícolas, onde os conflitos por terra são mais registrados, faz com que nós compreendamos melhor essa distribuição geográfica do suicídio. Ter políticas públicas, então, que garantam efetivamente terra para a nossa população indígena também é prevenir suicídio. Também é prevenir suicídio. Quando nós pensamos a prevenção no Brasil,
Mais uma vez, nós temos o Ministério da Saúde instituindo as Diretrizes Nacionais para a Prevenção em 2006. No mesmo ano, nós temos a Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio. Mas, se vocês me permitem, uma fala muito reflexiva e com uma crítica para a gente entender um pouco melhor essa situação, se não há um plano nacional de prevenção e combate ao suicídio, esses documentos continuam sendo importantes, mas eles não apontam caminhos assertivos de como nós vamos fazer isso. Veja só, quais são as estratégias nacionais? Primeiro, vigilância. Depois, restrição aos meios. Um cuidado em relação à comunicação dessas informações, mídia. O acesso aos serviços, principalmente em termos de serviços públicos, treinamento e educação dos profissionais, um tratamento específico e importante, que sejam implementadas as intervenções em crise, que mesmo quando há uma tentativa de suicídio, com ou sem desfecho fatal, precisa fazer a pós-venção, seja com o sobrevivente, seja com seus familiares. É preciso sensibilizar e aumentar o nível de consciência da população sobre o problema. Trabalhar em termos da redução de estigma e fomenta a pesquisa, fomenta eventos científicos para que nós, de fato, aprofundemos essa questão. Como é que nós vamos dar conta dessas 11 estratégias nacionais se nós não temos a distribuição das responsabilidades? Quem faz o quê? O dinheiro para fazer isso vem de onde? E mais ainda, como é que a gente dá conta da Estratégia Nacional de Restrição aos Meios se nós ampliamos o acesso à arma de fogo e ampliamos o acesso ao agrotóxico? Sabendo que o agrotóxico é o método que mais é registrado em relação ao suicídio, incluindo 1/3 dos suicídios no mundo. E o Brasil amplia, temos um problema grave, não é? Temos um problema gravíssimo. Por isso, quem pode fazer o quê? Por favor, se vocês estiverem aqui acompanhando direitinho, essa é uma tela que vale a pena, inclusive, tirar um print. Todos esses documentos estão disponíveis na internet, são documentos gratuitos, não é? Documentos abertos ao público, que foram feitos por especialistas da OMS, consultores. São 10 cartilhas importantíssimas. A primeira, prevenção do suicídio, um manual para médicos clínicos gerais. 2, prevenção do suicídio, um manual para os profissionais da mídia. Nós já sabemos como as informações podem e devem ser veiculadas. Nós precisamos falar sobre suicídio, mas não é falar de qualquer maneira. Nós precisamos falar com uma delimitação ética, promovendo saúde, não é? Prevenção ao suicídio, um manual para professores e educadores, como é que a gente pode pensar prevenção no âmbito escolar? Prevenção ao suicídio, um manual para profissionais da saúde e atenção primária. E particularmente esse manual, o manual que está aqui, com o número 4, é o que eu mais indico para que a categoria, seja da psicologia, mas toda a categoria profissional relacionada à saúde, leia fortemente, não é? Há também prevenção ao suicídio no cárcere, né, e nas prisões, prevenção ao suicídio, um recurso para conselheiros, para as pessoas que atendem esse tipo de demanda, sejam psicólogos, sejam voluntários, não é? Prevenção ao suicídio, um recurso no trabalho, prevenção ao suicídio, porque se nós pensarmos, inclusive, em termos de categoria profissional, policiais, bombeiros e outros profissionais que atendem na linha de frente são profissionais
que têm uma série de outras complicações, são os profissionais que mais tentam e que mais falecem em decorrência de suicídio. Há também, então, prevenção ao suicídio, como começar um grupo de sobreviventes, e nós falamos sobreviventes não só as pessoas que tentam suicídio têm um desfecho não fatal, mas também os familiares enlutados por suicídio. Né? Prevenção ao suicídio, um recurso também para registros de casos. Nós precisamos pensar muito bem o que fazer e fazer de maneira ética. O suicídio, então, é um problema em saúde pública. A cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio. É um sofrimento que é individual, mas ele também é familiar e coletivo. Nós precisamos pensar sobre isso, incluindo perdas que são pessoais, materiais e econômicas. Nós já sabemos o que deve ser feito. Basta agora que nós aprofundemos a questão e que nós também façamos uma luta para a garantia de direitos. Gente, é isso. Eu gostaria de agradecer fortemente a participação de vocês no Congresso, agradecer fortemente a disponibilidade dos professores, e sim, eu fico também por aqui, mas conto com vocês para continuar o diálogo. Nós começamos, mas não terminamos aqui. Conto com vocês, inclusive nas redes sociais, para a gente falar mais um pouquinho. É isso. Um beijo e até a próxima. Procure uma posição confortável, dentro do possível, no ambiente em que você se encontra. Feche os olhos. Coloque toda a sua atenção nos seus pés e vá movendo o ponto de atenção lentamente para as suas pernas, para os seus quadris, para o seu abdômen, tórax, ombros, braços, pescoço, costas, cabeça. Coloque atenção na sua boca. Relaxe. Relaxe a sua face, os seus olhos, a sua testa, o couro cabeludo. Permita-se entregar à gravidade. Relaxe. Ao mesmo tempo em que ouve a música, inspire e expire, tão profundo quanto possa, sem esforço e no seu ritmo. Siga o embalo da música e simplesmente relaxe.
Mais uma vez, volte a sua atenção para os seus pés, pernas, quadris, abdômen, tórax, ombros, braços, mãos. Vá movimentando lentamente as mãos e os pés, tomando consciência do seu corpo, movimentando a cabeça, sem sair deste relaxamento, apenas se conscientizando do seu corpo, e assim que estiver pronto, pode abrir os olhos. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar. Uma sociedade mais fraterna depende de todos. O CVV está disponível e oferece apoio emocional 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos.